Glória a Deus. Está transmitindo? Tá? Ok. Glória a Deus. Bênção do céu. Queria agradecer em primeiro lugar aí a oportunidade que tem sido dada aí para a gente, né? É uma bênção, 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 bênção. Ronaldo, tem sido uma bênção para nós, né? Agradecendo aí a coordenação da Escola Dominical, Superintendência aí do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Eu quero agradecer ao pastor Silas, né, por ter apoiado essa iniciativa que tem sido maravilhosa aí. E agradecer ao pastor Ronaldo, agradecer ao pastor Eliseu, o pessoal aí do Rio, Ivan. Não deu tempo, Ivan, estou mandando aí um recado para tu, cara. Não deu tempo desses 10 minutos eu corrigir os meus slides, viu? Então, só Jesus na causa. Eu já estou repreendendo aqui os slides em nome de Ivan, mas não deu certo. Está tudo do mesmo jeito, tá bom? Mas vamos lá, vamos em frente, tá ok? Bom, abordagens criativas no ensino bíblico, né? O pastor, como já foi dito, o pastor Samuel do Amor, né? O nosso Samuel Lama, né? Segundo o Ronaldinho, ele já fez uma abordagem criativa para a questão dos jovens, né? De atração de jovens. Antes, porém, de entrar no tema, né, eu falei que eu marquei aqui com o pessoal, que a gente vai dar uma mostrada para vocês na igreja de Brasília, porque eu tenho muito, vou dizer assim, eu tenho muito orgulho, né, de pertencer a essa igreja. O André ali, meu filho mais velho, está na câmera, o meu filho mais novo, melhor dizendo, está na câmera ali, está dando uma passagem aí para vocês conhecerem a igreja. A igreja tem um castiçal aqui, eu não sei nem o nome disso, um lustre, né, uma clarabóia, sei lá o nome desse negócio, aqui no meio, aqui é uma igreja muito bonita. Os irmãos do Brasil aí que não conhecem, está aí a nossa igreja aqui em Brasília, a Devec Brasília, fruto da sua oferta, da sua semente. Essa igreja aqui tem 3 para 4 anos, 3 a 4 anos nós fomos abençoados aqui com a chegada da Devec aqui, e tem sido uma bênção para nós, sem dúvida, tá bom? Mas continuando, então nós vamos já passar aqui, espera aí, foi, ok, os agradecimentos. Eu quero agradecer ao pastor César, né, o pastor da igreja, tem sido bênção, a Viviane, a Júlia, essa família abençoada que veio para Brasília para abençoar a gente, né, e tem sido anos aqui de bênção, de graça de Deus para nós. Quem não conhece, né, o pastor César é muito conhecido lá no Rio, né, ele é carioca, conhecido lá no Nordeste, trabalhou em Caruaru principalmente, né, e teve uma passagem, se eu não me engano, por Cordeiro, né, e está aqui em Brasília agora, tem sido bênção aqui para nós, tá bom? Essa aí é a minha família, né, a Bia, o pessoal da antiga lá, o Ivan conhece a Bia desde, né, o Ivan falou da Honório Bicalho, então tá lá, eu era também da Honório Bicalho, a Bia, tá aqui o Gilberto e a Cleide também eram de lá, né, e eu acho que só, tem gente da Advec antiga, mas não da Honório Bicalho. O pastor Humberto não era de lá, ok, mas tudo bem. E aí os 2 meninos nasceram aqui, o Pedro e o André, tá? E essa aí é o pessoal que me faz acordar segunda-feira com vontade de pagar boleto, é esse pessoal aí, tá bom? Ok, vamos voltar então, abordagens criativas no ensino bíblico, ok? Eu coloquei um versículo bíblico, porque afinal de contas, né, como pastor, a gente sempre vai para a palavra de Deus, não tem outra maneira de fugir disso. Não há nada de novo embaixo do sol, já dizia em Eclesiastes o pregador, né, Salomão. Ele disse que não havia nada de novo embaixo do sol, então vamos tentar provar isso como introdução aqui. Eu coloquei aqui uma definição de biônica, né, que é o campo da engenharia dedicado ao desenvolvimento de equipamentos que reproduzem estruturas e sistemas da natureza. Bom, o que seria isso? Deus ele mostrou para a gente que não tem muita coisa de criatividade não, e eu vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, a propulsão a jato, vê se não parece com propulsão a jato isso aí, ó. Tá vendo? Isso aí é exatamente de onde a gente imaginou que se você jogasse massa para trás, você ia para frente. Mais ou menos isso. Ainda tem ali uma tentativa de camuflagem ali, o final ali da natação ali do povo ali. Por exemplo, o morcego, ele já emite um som, e esse som volta para ele, dependendo como volta, ele desvia dos obstáculos, né? Isso não é nada mais, nada menos do que o radar, melhor dizendo, o sonar, entre outros, né? Emite sons. E aqui vai uma curiosidade melhor nesse tempo de pandemia aí. Você sabia que as serpentes possuem uma visão
termoscópica, e ela consegue ver a diferenciação aí de temperatura de 0,002 graus centígrados. Olha só, então aquilo que a gente está vivendo no shopping hoje em dia, que a gente passa e o cara olha a sua temperatura, a serpente já fazia isso há muito tempo. Então, as tecnologias hoje, elas estão... a gente não inventa muita coisa. Eu me lembro que de um serviço, assim que o presidente assumiu, eu estava trabalhando, e lá na coordenação, alguém foi para Israel junto com o presidente, né? Alguém ali do serviço que eu presto ali no governo. E aí, alguém falou que numa dessas conversas lá, e o ministro também da inovação lá, do Marcos Pontes, né? Ele tinha ido também para Israel, e a viagem não era para ver a questão lá da dessalinização, mas acabaram indo em um lugar que tinha essa tecnologia. E aí o que é que acontece? Aconteceu que eles foram olhar as bombas que jogam a água com pressão em cima de certas membranas para poder filtrar essa água. E eles perceberam que as bombas eram feitas ali perto por São Paulo e as membranas também ali perto de Minas Gerais. Então, a tecnologia foi simplesmente juntar as duas coisas para dessalinizar. Uma das máquinas para dessalinizar usa membranas que foram criadas aqui, que eram para filtrar óleo, alguma coisa assim, e perceberam que a malha dava para filtrar água e tirar o sal, e as bombas de alta pressão para jogar nessas membranas, para tirar o sal também da água, eram feitas aqui. E aí você observa que a gente só precisa juntar algumas coisas para ser mais criativo, para ter soluções em outras áreas, tá bom? Ok. Vamos em frente. E aí a gente vem muito naquela ideia de pensar fora da caixa. O que é criatividade? A criatividade é pensar fora do escopo, pensar fora da caixa. Mas só que para pensar fora da caixa, você tem que ter caixa. É interessante que as pessoas acham que elas são criativas sem ter uma rotina para quebrar, né? Eu vou citar ali alguma bibliografia que ele fala que é um toque na cuca, um chute na rotina. Mas se você não tiver rotina, como é que você vai chutar a rotina? Como é que você vai sair fora daquilo que você não tem ainda? Então, o meu estímulo maior hoje, principalmente depois que eu soube que os alunos do CDM estariam, né, e que são alunos já aí aprendendo aí com as palestras anteriores, que fala para a gente olhar bem o público, né, olhar o público que a gente vai estar conversando. Bom, quais são as rotinas que você tem para poder aprender a pensar fora dessas rotinas? Se você não tem rotina estabelecida, você não vai conseguir suplantar, você não vai conseguir ir além dessas rotinas, de maneira alguma. Então vamos lá, continuando. Bom, 3 definições aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Essas definições foram da área de sistemas, né, num cartaz aí que estava na Science Intelligence Corporation, né? E a primeira definição, ela fala o seguinte: desenvolver software é como procurar um gato preto em um quarto escuro. A segunda era desenvolver um sistema um pouquinho acima do software, é como procurar um gato preto num quarto escuro onde não há gato. Agora, desenvolver conhecimento é como procurar um gato preto em um quarto escuro, só que não há gato e de repente alguém grita, peguei. Pois bem, o que é o conhecimento? Às vezes a pessoa acha uma coisa que não tem. Ela olha dentro de um escopo que não existe ainda, mas ela vai um pouco fora, ela vai além daquele escopo que lhe foi dado. Isso é importante para nós, muito importante para a gente que trabalha com a palavra de Deus. Pastor, eu não tenho que ficar dentro da palavra de Deus? A gente vai olhar os passos ali, olhar a questão da criatividade dentro da estrutura de uma aula ou de uma ministração, né? Serve para as duas coisas. Mas você precisa realmente sair um pouco fora. Você precisa sair um pouco do óbvio, né? Às vezes a gente está ali e está ouvindo o óbvio, a gente está ouvindo o repetitivo. É claro que é sempre
sempre há pessoas novas dentro da igreja, que essas pessoas precisam ouvir as bases, ouvir o início. Mas será só tem aquilo? Eu costumava dizer para o antigo pastor que eu trabalhava com ele, um grande homem de Deus, e eu dizia para ele: pastor, a matemática, ela está evoluindo. Matemática, que 2 e 2 sempre vai dar 4, ela está evoluindo, e evoluindo rápido. Por que teologia não está evoluindo? Por quê? Porque as pessoas, elas têm medo de fazer teologia, elas têm medo de pensar teologia, elas têm medo de sair um pouco. É claro que aqueles que estão no CDM, o pastor Odilto deu as doutrinas básicas, né? Praticamente sinalizou, ele não ministrou profundamente, mas ele sinalizou as doutrinas básicas, ele deu os cremos ali. Eu passei pela sala na hora que ele estava ministrando, o pastor Odilto. Ele falou ali de que nós cremos. Aquilo ali é inegociável, aquilo ali não tem como negociar. Mas há um espaço para a gente poder pensar teologia. Há um espaço para a gente poder crescer em teologia. Há um espaço para a gente poder desenvolver teologia. Pastor, isso é perigoso? É, mas existem passos para isso, passos seguros para isso. Vamos em frente? Bom, o primeiro fator que eu gostaria de colocar, e aqui é um dos slides que eu tenho que repreender aqui em nome de Ivan, né, que não está dando certo, mas uma das coisas que eu quero dizer é sobre um fator higiênico. O que seria o fator higiênico? O que não fazer primeiro, né? O que não fazer. E eu quero falar um pouco sobre a fadiga de decisão. O que é a fadiga de decisão? Bom, 2 universidades se juntaram, uma nos Estados Unidos e outra em Israel, e testaram juízes de direito na questão das suas decisões, na revisão de punição. Eram juízes da área penal, da revisão de punições. E eles perceberam que as decisões que foram dadas no início do dia, elas são melhores do que as decisões quando o dia está terminando. E aí, a partir daí, eles sustentaram uma teoria de que as pessoas no início do dia, elas têm melhores decisões do que no final do dia. No final do dia, tá? Então, isso aí já é um estudo bem aprofundado. Eu trouxe simplesmente uma matéria, isso eu tirei das pequenas empresas grande negócio, mas se você colocar isso no Google, vai vir uma enxurrada de artigos e etc. Eu só trouxe ali para você ver qual é a universidade e a base do que eu estou tirando, falando para vocês. E aí ele colocou ali o número das decisões desses juízes israelenses e tal. Para concluir, com o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você não pode gastar as melhores horas do seu dia com coisa inútil. Já que você vai gastar tempo inútil, que gaste no final do dia. Você não pode levantar pela manhã e abrir o WhatsApp, irmão. Você não pode levantar pela manhã e abrir um videozinho de cachorrinho e de negocinho para você. Eu acordei triste. Outro também, às vezes a pessoa não tem nenhuma rotina antes de dormir, aí acaba acordando mal também. Mas observe comigo que o melhor do seu tempo é pela manhã. As melhores decisões você vai tomar de manhã cedo. Então não é à toa que o próprio Deus diz: primeiro eu, né? No princípio eu, na cabeça eu, né? Faça primeiro para mim, né? Dê-me o primeiro, dedique-se às primícias do seu tempo, do seu tesouro, de tudo. Por quê? Coloque primeiro em mim, porque a sua atenção vai estar focada, a sua atenção vai estar melhor, a sua atenção ela vai estar mais purificada. Então presta atenção em mim primeiro. Presta atenção em mim. É isso que Deus está propondo para nós. E de repente a pessoa mal acorda, abre o celular e já olha o celular. Querido, você está estragando com as suas melhores decisões. Para você ter uma ideia, o que esses homens aí têm de comum? Todos 3 são americanos? Acho que os 3 são americanos, né? Mas o jeito que se veste. O presidente Obama, ele só vestia azul ou cinza, mas também não tem muita cor de terno diferente disso, né? Mas o dono ali do Facebook, ele só usa camisa azul. Você pode colocar aí no Google agora não, porque é proibido usar, né? Só o pastor Samuel que liberou. Mas você dá um Google lá e vê as imagens dele, a maioria ele está vestido de camisa cinza. O Steve Jobs ali vestia só preto. Por quê? Porque ele não queria gastar as melhores decisões dele com que roupa eu vou.
Olha o nível que esses caras chegam. E, irmãos, isso é aquilo que o pastor Ronaldo falou, é tecnologia. Isso é você usar a sua mente de uma maneira melhor. Tecnologia não é só aquilo que está sendo colocada eletronicamente, não é só aquilo que tem um circuito interno. Tecnologia é toda a técnica que você utiliza para melhorar a sua vida. Então, na fadiga de decisão, eu acho que eu voltei aqui sem querer, mas na fadiga de decisão, você observa que os caras não querem nem, com que roupa eu vou? Eu tenho 5 camisas pretas, eu vou uma na segunda, outra na terça, outra na quarta, outra na quinta, e acabou. Eu não vou ficar decidindo aquilo que eu tenho que vestir ou aquilo que eu não tenho que vestir. Eu vou tomar outras decisões melhores na minha vida. Pois bem, e então eu vou trazer para vocês alguns hábitos ou alguns hacks, né, a palavra do momento aí, alguns hábitos que você pode implementar na sua vida para você melhorar essa tomada de decisões, tá? E depois a gente entra então naqueles fatores que eu falei para você. A primeira, e aí Ivan, você vai me perdoar, não sei nem se preto com azul combina, mas vai assim mesmo, do jeito que está. Um hack que eu achei muito interessante, que eu já fiz isso 2 vezes na minha vida e deu muito certo, é o 90-91. O que é? 90 dias, os primeiros 90 minutos você tem um foco. Eu garanto para você que o que você quiser aprender, você consegue aprender com isso. O que você quiser empreender, você consegue empreender com um hack desse. O que você quiser fazer de útil na sua vida, você consegue fazer. Pastor, mas os meus primeiros 90 minutos do meu dia eu não tenho disponível não. Aí você vai ter que acordar mais cedo. Se nos primeiros 90 minutos do seu dia você está dentro do ônibus indo para o seu trabalho, você vai ter que acordar um pouco mais cedo. Você vai ter que mudar isso aí. Mas o que você quiser aprender, coloca aí qualquer coisa, inglês, música, qualquer coisa que você quiser fazer. Você vai melhorar muito se você fizer 90 minutos, em 90 dias, não tem feriado, não tem sábado, final de semana, nada. Você não abre exceção, você faz durante 90 dias, os primeiros 90 minutos, ou seja, 1h30, com uma coisa só, não muda de foco, uma coisa só. Eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar nessa área, ou naquilo que você deseja aprender, você vai conseguir aprender. Isso não tem jeito, você vai aprender, ok? Um outro hack aí é a técnica Pomodoro. Eu já passei isso aí para um monte de gente, eu estudo assim, eu trabalho dessa maneira. Como é que é essa técnica Pomodoro? Pomodoro era a técnica de alguém colocou ali um relógio de fazer o molho Pomodoro, ali, um molho de tomate, e durava ali uns 25 minutinhos para cozinhar aquilo, e acabou ficando o nome técnica do Pomodoro. Mas o que acontece com a técnica do Pomodoro? Acontece o seguinte, você foca durante 25 minutos e para durante 5 minutos. Depois você foca mais 25, faz isso por 4 vezes, depois você faz uma pausa maior. E com isso você vai estudar 2 horas, 2 horas e meia, ou trabalhar 2 horas focado. Porque aquele tempo que você para, às vezes é óbvio, irmão, isso aqui não é cirurgia, né? Isso aqui não é física nuclear. Pode ser 1 minutinho a mais, depois você... Mas essa parada que você dá no meio, que você levanta, você bebe água, você respira, você pisca o olho, quem trabalha na frente do computador precisa piscar o olho, que você levanta, que você alinha a coluna e você volta para trabalhar depois, isso oxigena você. Então, essa técnica para criatividade, isso é maravilhoso, porque quando você olha assim, de onde eu voltei? Você lê 2 parágrafos anteriores, de repente, se você estiver escrevendo, você volta ali, você fala onde estava mesmo, onde estava a ideia central desse texto, você volta e você faz um resumo, aquilo faz você firmar o conhecimento, você consegue guardar o conhecimento. Isso eu uso, tem um aplicativo no celular, o aplicativo, se eu tiver com gente ao lado, eu não quero atrapalhá-lo, o aplicativo só treme o celular, eu já levanto, pego um copo d'água, bebo e sento de novo e volto a trabalhar. E olha,
é bem provável que se você estudar ou trabalhar 2 horas direto, você vai chegar a um certo nível de exaustão. Se você parar durante 5 minutos a cada 25 minutos, você com certeza vai ter um renovo. Você vai conseguir ir muito mais longe se você utilizar essa técnica aí. É a outra técnica de como REC aí que eu queria deixar para vocês, tá? Na questão do foco, eu peguei aí um acrônimo que o americano gosta muito, que é o KISS, né? KISS em inglês seria beijo, mas seria manter isso simples, keep it simple. Irmãos, e tem o outro S ali que seria estúpido, mantenha isso simples, estúpido. Porque a gente, na hora que a gente está preparando uma aula, na hora que a gente está preparando uma mensagem, a ideia é com que a gente complique demais as coisas. A gente gosta de complicar as coisas. A gente gosta de falar difícil. Mas o que está sendo exigido de nós hoje é ser o mais simples possível. Não só hoje, né? O Ivan usou de uma maneira aí tão espetacular. Eu vou usar o Ivan porque foi a última palestra, é a mais recente, mas todos os outros, né? Falaram da questão da simplicidade de uma maneira ou de outra. Mas, queridos, eu peguei ali a questão desse filósofo. Olha, pensa como um filósofo, mas você não precisa falar como um filósofo. Fala como uma pessoa mercadora, fala como uma pessoa que está tentando vender alguma coisa. Mas você pode ter ideias maravilhosas e passar de uma maneira simples. Nunca ao contrário, porque tem gente que pensa como mercador e tenta falar como filósofo. Fica horrível, ninguém entende nada. Nem a pessoa que está falando entende aquilo que ela está querendo dizer. Para você ter uma ideia. Então, para vocês gravarem aí o KISS, né? Keep it simple, estúpido. Ok. Alguns teóricos sobre criatividade, eu já falei sobre o de baixo ali, né, o Roger von Osher, mas o Eduardo de Bono, ele desenvolveu uma técnica de pensamento lateral, que ele fala que você precisa, para ter ideias criativas, você usa 6 chapéus. E se você colocar o nome dele na internet, você vai achar isso, é fácil, um chapéu. Eu até brinquei que são chapéus, parece os Cavaleiros do Apocalipse, né? Lá, um amarelo, um branco, um preto, um vermelho, e aí sobra um verde e um preto já foi, vermelho já foi. Ok, seria preto, vermelho, verde, amarelo, azul e branco. Fica mais fácil assim. Flamengo e a bandeira das cores do Brasil. Os seis chapéus. Cada um dá uma referência, cada um você faz uma coisa. Mas aí eu peguei algo mais simples para trazer para vocês, né, para a gente poder conversar agora, um pouquinho o tempo aí que me resta, uns 10 minutinhos que me restam, para a gente tentar montar naquela proposta que o pastor Ronaldo falou, uma aula ou até mesmo uma mensagem de uma abordagem mais criativa. Tá? E aí eu fiz um paralelo com aquilo que o pastor Mateus Botim, era a proposta dele lá na primeira palestra, que era o quê? A exegese, como que você monta, como que você entende o texto bíblico para poder montar a sua homilia, para você montar a sua explanação, como que você vai explanar isso. Eu vou explorar um pouquinho a questão do querigma e da didática. A professora lá de Recife, ela explorou isso, né? Foi até a maneira que ela olhou como ameaça externa, não, a fraqueza. A fraqueza, ela disse que uma das fraquezas do professor é quando você, ao invés da aula, você prega. Então, no grego tem 2 palavras, me perdoe aí, pastor Eliseu, eu sei que você é fera nesse negócio aí. Se eu estiver errado, meu amigo, pode corrigir imediatamente. Não tem dificuldade nenhuma com isso, tá bom? Querigma e didaquê. Querigma é apelo para a fé, didaquê é apelo para o conhecimento. Então, uma coisa é apelar para a pessoa conhecer. Outra coisa é apelar para a pessoa acreditar. Se eu não me engano, foi Billy Graham que disse, que ele fala que ele crê na Bíblia para ser salvo, ele estuda a Bíblia para ser sábio e ele pratica a Bíblia para ser santo. Então ele crê na Bíblia para ser salvo, ele estuda a Bíblia para ser sábio e ele pratica a Bíblia para ser santo, para purificar a sua vida. Então a Bíblia, ela tem essas ações
com a nossa vida. Então você crer, o querigma é um apelo para a fé. Você faz a pessoa acreditar. A didática é um apelo para o conhecimento. Só que as duas coisas se unem na Bíblia Sagrada como um todo. E aí tem ali um convite de Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 5, que ele fala: acrescentai à fé virtude. E a virtude, se você acrescentou a fé, você acrescentou, agora você tem fé e virtude. E a fé e virtude você acrescenta ciência ou conhecimento. Então a fé, ela também ela tem que ser baseada em conhecimento. Você não pode abandonar isso, tá bom? Vamos continuar então. E aí vamos então para o primeiro passo. Quando a gente ministra em seminário, né, faz muitos anos que eu não sou mais professor de seminário, mas quando eu dava aula em seminário, a gente dava um esqueminha muito simples para a pessoa fazer exegese bíblica. A primeira é observação, a segunda é interpretação, todas elas vão aparecer ali, não precisa anotar. Interpretação, a terceira é correlação e a quarta aplicação. Então vamos lá, observação, interpretação, correlação, aplicação. 4 pontos simples da exegese bíblica. Como que eu falava para os meus alunos fazer? Pega a Bíblia, abre a Bíblia, uma folha em branco do lado e bota entre parênteses, entre parênteses. Não precisa colocar tudo em ordem, coloca tudo fora de ordem mesmo. Né? Existe até uma teoria que fala da lata de lixo, né? Você vai jogando, está tudo bagunçado, mas daqui a pouco, de gente que trabalha com dados, né? Daqui a pouco você vai lá e organiza esses dados. Primeiro você recolhe. Então, nesse momento é de recolher. Nesse momento é de você trazer para você. Então, você bota entre parênteses a letra O, você já sabe que aquilo ali é uma observação. Se você botar o C entre parênteses, aquilo ali é uma correlação, eu vou explicar depois o que é a correlação. Se você botar entre parênteses a letra A, ali é uma aplicação. Simples, uma folha de papel em branco do lado, não precisa de computador, não precisa de nada, você está lendo, observei, dessa observação, peraí, mas isso também dá interpretação. Pronto, interpretei, está aqui, o I do lado e o que você interpretou, fica simples dessa maneira. E aí, o que é a observação? A observação, segundo lá um chute na rotina e um toque na cuca, o autor lá desses livros, ele fala de um explorador, é o cara que explora. É o cara que... E ele fala uma coisa muito interessante nesse livro, ele fala, sabe por que na cartografia... O cara que estava fazendo lá, o cartógrafo que estava desenhando o mapa da antiguidade, ele soltava um dragão, aí tem vários bichinhos aí no meio aí. Ele botava um dragão no meio do mapa. Sabe por quê? Porque ali ele não tinha certeza o que tinha ali. E ele falava, olha, isso aqui é inexplorado. Isso aqui, olha, é um dragão, a gente não sabe ainda o que tem. Então, aparecia um animal no meio do mapa, assim, um animal, uma besta fera, no meio da floresta. Ele falou, essa floresta aqui ninguém ainda explorou. Querido, o explorador é aquele que vai nesse caminho. Mas pastor, e se eu estiver falando uma heresia? Calma, esse é o ponto da exploração, e não do julgamento. Esse é o ponto que você explora, você deixa a sua mente vagar. O grande problema da criatividade é quando você está explorando, você está julgando ao mesmo tempo. Não pode fazer as duas coisas. O pastor Samuel do Amor falou dos dois lados do cérebro. Não pode você trabalhar com eles dois ao mesmo tempo nessa questão da interpretação bíblica. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai acabar diminuindo o número de ideias que você vai ter. Você não vai ser criativo. Você vai ser criativo de uma ideia só, não. Enche aquela folha de papel de observação. E mesmo que não tenha nada a ver, você enche a folha de papel do mesmo jeito, sem problema algum. Sem problema algum, tá bom? Então, explore, vá fundo. Tenha ideias das mais absurdas possíveis. E o livro, ele vira e fala assim, mate esse dragão. Vai lá você e entra por uma área que ainda não exploraram. Vai lá você e entra por uma área ainda que não foi ainda observada. Faça isso. Faça isso. Os jovens aqui, vocês sabem quantas línguas ainda não tem tradução de Bíblia? E eu vou dar um exemplo aqui que talvez isso pode até acender o seu coração, né? E a linguística bíblica, ela tem uma série de dificuldades. Eu comentei, se eu não me engano, com o pastor Ronaldo, essa semana que passou, e
E olha só que coisa interessante, eu conversando há um tempo atrás com um missionário, linguista, um cara que estava traduzindo a Bíblia para a tribo indígena, e ele disse o seguinte: olha, a dificuldade não é só você catalogar a nova língua, ou aquele dialeto, não é só isso. A dificuldade também é você trazer, por exemplo, como é que eu viro para um índio e falo assim: eis que estou à tua porta e bato. Eis que estou à tua porta e bato. Índio não tem porta. Tem que traduzir: eis que estou à frente da tua tenda e te chamam. Ok, é a tradução, é aquilo que Jesus queria dizer. Então olha a dificuldade, ou seja, tem áreas para serem exploradas, muitas áreas para ser exploradas. Indo em frente, e aí depois você tem a parte do artista. E quem é um artista? O artista é aquele que vai construir o pensamento. Na observação você não constrói o pensamento, mas o artista ele constrói, ele adapta, ele imagina, ele inverte. Por isso que a palavra está meio esquisita. Ele inverte, ele conecta, ele compara, ele elimina, ele parodia, ele incube. Ele incuba, né? Ele pega e fala assim: não, deixa eu deixar esse texto aqui dormir, deixa eu deixar esse pensamento aqui dormir, isso aqui não é o completo ainda, não está na hora dessa criança vir à tona, vamos esperar um pouquinho. Irmãos, assim, eu não sou um grande pregador, mas já teve mensagens que ficou parada comigo 7 anos, 8 anos. 8 anos paradas comigo, e eu não é agora o momento de pregar essa mensagem, porque eu ainda não cheguei onde eu acho que esse texto tem que chegar. E aí você olha, você imagina e fala: meu Deus, mas pastor, não é fácil montar uma mensagem, não é fácil montar uma aula, não é simples. Não é. Porque você está falando da palavra de Deus, da ideia de Deus, do pensamento de Deus. Isso tem que ser tratado com uma seriedade, né, que eu nem preciso dizer aqui, que afinal de contas só há pessoas sérias aqui, pessoas que estão estudando para serem futuros líderes na igreja e os atuais líderes do ensino. Então eu não preciso dizer isso, né, mas é de uma seriedade que você tem que saber o momento certo, você tem que ver o momento certo. Então o que o artista faz? O artista interpreta aquelas observações, e ele monta a estrutura do pensamento. E essa estrutura do pensamento ainda é boa para ser dita? Não sei, vamos ver agora. E agora nós vamos julgar esse pensamento. Mas julgar o pensamento passa por toda a correlação com a Bíblia Sagrada. É por isso que as pessoas falaram que a gente tem que ler Bíblia, né? Por isso que o irmão de São Paulo, ele fez uma colocação interessantíssima. Ele falou assim: olha, e os horários aí da rede social? A gente não tem tempo. O crente não está aparecendo aqui porque ele está lendo Bíblia, ele está orando. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que ler Bíblia. Eu acredito que a gente tem que se esforçar e ter uma compreensão completa da Bíblia Sagrada. Pastor, eu tenho que ler de Gênesis a Apocalipse quantas vezes você puder, porque só assim você vai ter uma noção geral do texto. A Bíblia, ela não está disposta como um livro de romance, não, ela está disposta tematicamente, e esses temas da Bíblia não te dão uma ordem cronológica. Você tem que ler e conhecer cada conteúdo para saber na história onde eles se entram, onde eles estão inseridos. E isso é imperioso para aqueles que trabalham com o texto bíblico. Vocês têm que ter um conhecimento completo, pleno da Bíblia Sagrada. E aí você tem que fazer a seguinte pergunta quando você está julgando: o que há de errado com essa minha ideia? O que há de errado com essa ideia que eu tive? Essa ideia, ela tem respaldo em todo o compêndio da Bíblia Sagrada? Irmãos, quantas vezes a gente já não ouviu alguém falar: toda vez que Deus faz isso? Não é toda vez. Você dá 50 exemplos para a pessoa, porque ela pegou um texto, ela fez daquele texto uma verdade absoluta, ou às vezes até a experiência pessoal dela, ela fez uma verdade absoluta e falou toda vez que não sei o quê. Eu vou dar um exemplo, é óbvio que eu não vou citar nome de ninguém, mas vou dar um exemplo de uma brincadeira que eu ouvi há pouco tempo, que eu não pedi permissão para dizer, mas aí a pessoa falou assim: eu fiquei arrepiada. Aí a pessoa, muito assim, com intimidade, virou e falou assim: é de cima para baixo ou de baixo para cima? Porque se for de cima para baixo,
debaixo de Deus, de baixo para cima não é de Deus não. E eu ri com aquilo, achei aquilo tão legal. Por quê? Porque a gente cria regras para Deus operar. A gente cria maneiras de Deus falar com a gente. E Deus, Ele nos surpreende, porque Ele é o Deus da criatividade. E aí a gente tem que perguntar, vem cá, esse meu pensamento, essa minha estrutura, ela está alinhada com todo o padrão? Ela está alinhada com tudo aquilo que a teologia ela está corroborando, ela está ratificando, concordando com toda a teologia? Não está. Então, joga esse troço fora. É agora que você corta. É agora que você risca aquela ideia absurda. Mas antes você se abre para a ideia, você escreve a ideia, você amadurece a ideia. Como artista, você colocou na incubadora a ideia. E aí no momento em que você, não, isso aqui não serve para mim. Eu não vou fazer uma colocação dessa que vai criar um pensamento dúbio. E por último, mas não menos importante, nós falamos então o guerreiro, que o guerreiro aplica, né? Então nós falamos do explorador, do artista, do juiz, aquele que julga, e agora o guerreiro, que ele coloca em prática aquilo que ele viu. Irmãos, conhecimento sem prática não é conhecimento. Nós vamos voltar a ler os livros poéticos, e nessa mesma lição, em anos anteriores, eu li um comentário sobre Provérbios, que dizia que na cabeça, na cultura judaica, era impossível a pessoa saber uma coisa e não viver aquilo que ela sabia. Irmãos, a gente precisava, ou melhor, nós precisamos aplicar aquilo que a gente sabe. A gente já sabe de coisa demais, mas a gente sempre está esperando o pulo do gato. A gente sempre está esperando o gatilho. Não está dando certo, porque não me deram o gatilho ainda, não me deram ainda o bizu, né? Não me deram ainda aquele negócio que vai me levar para frente. Pois bem, sabe o que vai te levar para frente? Você fazer todos os dias a mesma coisa. Aquilo que você faz todos os dias, hoje você representa aquilo que você fez todos os dias nos últimos anos. A sua conta bancária representa aquilo, como você tratou dinheiro nos últimos anos. O seu corpo, o seu físico, representa o que você comeu, ou como você correu, ou atividade física que você fez nos últimos anos. Ou alguma doença, é claro, né? Óbvio. Ou alguma doença. Mas, amados, o que você faz todo dia é o que você está aqui hoje, como você está aqui hoje. Então, aplique, dê aplicações para o povo que está te ouvindo. E como que fica essa estrutura? Em último lugar, você coloca o título, você coloca a referência bíblica, você faz a introdução, não vou dizer como se fazer a introdução, nem a conclusão está ali. Mas a introdução, você tem diversas maneiras, mas observe comigo, a interpretação é o seu ponto principal. Aquilo que você interpretou, que você juntou, que você cortou, que você viu, eliminou, mas também você melhorou, burilou, aquilo ali é o seu ponto principal. Ali é a função do artista. Depois, as suas observações é o que está sustentando a sua interpretação. Você observou e então você foi lá e sustentou. Só que essas observações, todas elas foram aprovadas pelo crivo do juiz. Tanto que ali está a observação 1, a 2, a 3 e a 4 foi cortada, depois você usou a 5, as outras todas foram cortadas, você usou a 16, e depois no ponto 2 você usou a observação 14 para sustentar e por aí vai, quantos pontos for a mensagem. Você pode criar vários pontos, isso aí é a maneira expositiva de você montar ou uma aula ou uma mensagem. É claro, o pastor Botim, ele falou lá que há temático, há contextual, há expositivos. Essa é a maneira mais simples de você montar uma mensagem expositiva. O texto pelo próprio texto, o texto passando pelo crivo do texto. É óbvio que você pode aplicar nos pontos também, isso não é uma regra fechada, mas a aplicação, normalmente, a gente deixa para concluir a mensagem. Tá bom?
Queridos, eu quero agradecer a vocês, agradecer mais uma vez ao pastor Ronaldo, agradecer lá ao Rio de Janeiro. Nós vamos linkar lá no Rio para a gente poder ver o fechamento lá do Rio e de todo o trabalho. Pastor Ronaldo, muito obrigado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.